E no vídeo de hoje, galera, eu trago para vocês talvez uma das mais difíceis escolhas que eu já tive que fazer aqui no canal, entre dois produtos de altíssima qualidade e um excelente custo-benefício. Eu estou falando aqui, galera, do QCY Arc Buds ou o QCY HT07, lançado há pouco tempo, e também um já de sucesso que a galera que comprou se amarrou demais no QCY HT05 ou o Melo Buds ANC. Galera, dois fones de ouvido na faixa de preço aqui entre 150 e 170 em média, que arrebentam na relação custo-benefício, entregam muito por muito pouco. Eu garanto para vocês que qualquer um dos dois, já de cara na abertura do vídeo, que eles entregam mais do que muito fone aí de 250, 300 reais. Mas quer saber tudo e descobrir qual dos dois é a melhor opção para você? Então fica comigo nesse vídeo que é logo depois da nossa vinheta. E fala, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Marcos Tech, Marcos falando com vocês. E hoje nós vamos fazer aqui um vídeo daquele assim famoso significado do tanto faz. Não é bem assim, tá, galera? Não é bem assim. Eles têm algumas diferenças aqui, mas quando eu falo em tanto faz é dizendo para você o seguinte: relação custo-benefício, qualquer um dos dois que você comprar, pode ter certeza que você vai ficar muito feliz quando você receber. Mas sim, existem algumas diferenças e é isso que eu vou fazer nesse vídeo mostrando para vocês e de repente vocês fazerem a escolha de vocês para descobrir qual que faz mais sentido aí para vocês. Como eu já fiz o review completo do HT05, eu vou fazer o seguinte, na tela final eu vou deixar o review completo deles. E nesse vídeo eu vou dar um pouquinho mais de atenção, pelo menos nesse início, falando sobre as especificações do HT07. Depois eu falo das diferenças dos dois e digo para vocês qual que eu acho que vale mais a pena você comprar, beleza? Então deixa aqui de lado um instantinho. E vamos falar do HT07 ou o Arc Buds. Galera, prestem atenção porque eu já vi comentário lá de usuário que comprou no AliExpress e falou assim: ah, eu comprei o HT07 e recebi o Arc Buds, eu comprei o HT05 e recebi o Melo Buds ANC. Gente, a QCY tem dois nomes nos fones de ouvido deles, é normal, então prestem atenção. HT07 é o Arc Buds, HT05 é o Melo Buds, e é isso, beleza, galera? É isso, eles não estão mandando fone diferente, prestem atenção. E vamos lá, gente, o que a gente tem aqui nesse fone de ouvidozinho que é muito barato e tem muita coisa bacana. Vamos começar pelo Bluetooth, Bluetooth 5.2, então é um dispositivo já bem moderno, não chega a ser o 5.3 que é o mais moderno de todos, mas eu garanto para vocês que testando, só simplesmente testando, você não sabe a diferença de um para o outro, porque eles são praticamente iguais. Temos também aqui 6 microfones para chamadas, para redução de ruído, para modo transparência. Temos aqui 4 modos de cancelamento de ruído, você vai poder escolher entre os modos internos, modos de ambiente. Então assim, você tem como escolher aqui qual que você quer dentro do aplicativo, então tem várias possibilidades aqui dentro. Promete um cancelamento de ruído de até 40 decibéis e bateria de 400 mAh. Vamos lá, vamos começar agora a destrinchar um pouquinho sobre diferenças e semelhanças dos dois, tá? Aqui a gente já começa de cara com semelhança, tá? 40 decibéis de cancelamento de ruído, eles prometem exatamente a mesma coisa. Só que nos meus testes eu percebi que, não sei se por conta do encaixe, da questão do vedamento pelo cancelamento físico da borrachinha, do formato do fone, o HT07, na minha opinião, cancelou um pouquinho mais dos ruídos, mas eu acredito de verdade que seja mais por conta do encaixe, o estilo do fone de ouvido, ele oclui ainda mais e ele entrega um resultado, cara, sensacional para um fone custo-benefício. Aqui eu estou falando para vocês de um cancelamento de ruído de fones de 300 reais, mais ou menos 350, que chegam mais ou menos no mesmo nível, se não é que o HT07 consegue passar um pouquinho. Então ele tem sim, principalmente se você potencializar no aplicativo, gente. Prestem atenção, porque tem gente que pega um fone desse daqui e vai lá, tira da case e bota no ouvido. Ah, não é tudo isso. Meu amigo, explore o que ele tem para você. Entre no aplicativo e ajuste. Ele tem 3 níveis de cancelamento de ruído. Você consegue botar lá no leve, no intermediário e no super forte. Quando você botar no super forte lá, você vai ver que ele vai cancelar muito mais os ruídos externos. Então assim, você precisa conhecer um pouquinho o dispositivo. Então abra o aplicativo e veja o que ele tem para mostrar para vocês. Então o cancelamento de ruído dele é sensacional, como já era muito bom aqui no HT05. Mas eu realmente percebi um pouquinho melhor aqui no HT07. Sobre o modo transparência, os dois têm modo transparência muito bons. Gente, o que eu falo para vocês, de fone de ouvido na faixa de 500 reais,
que entrega o mesmo nível de modo transparência, tá? Mesmo nível de modo transparência, porque, de novo, no aplicativo normal ele vem com o nível 4, ele tem 6 níveis para você ajustar o modo transparência. Quando você bota no 6º nível, é quase como se você tivesse com um aparelho de audição. Ele realmente dá um up e você consegue ouvir perfeitamente a pessoa que está ali conversando com você, tudo que está rolando ao seu redor, enquanto você está ali ouvindo sua música. Ou de repente você não está ouvindo nada, mas você deixa ativado ali o modo transparência, você consegue como se não tivesse nada no seu ouvido. É basicamente isso. Então é muito bom. E ele tem também, os dois tem o modo aprimorado para voz, que você consegue colocar lá, especificar que você quer o modo para voz. Ele vai lá, ele tenta cancelar um pouquinho mais os ruídos externos e aumenta as frequências de vozes. Então ele faz também um bom trabalho nesse tipo de situação. Os dois, como eu falei, tem o modo cancelamento de ruído e o modo transparência. Os dois têm driver de 10 mm. Os dois têm Bluetooth 5.2, mesma quantidade de bateria, mas em duração de bateria, apesar daqui na caixa estar mostrando a mesma duração, não está mostrando a mesma duração não, estou confuso. O HT07 ele tem um pouco mais de bateria. Aqui a gente chega até 32 horas de uso, fone mais case, e aqui a gente tem 30 horas fone mais case. Isso daqui, gente, com cancelamento de ruído desligado, tá? Com o cancelamento de ruído ligado, aqui no HT07, a gente tem 28 horas de duração, sendo 7 horas do fone. Esqueci de falar no início. São 32 horas e 8 horas só do fone. O restante é a case, tá? Fone mais case, 32 horas. E só o fone são 8 horas, cancelamento de ruído desligado. Com ele ligado aqui, a gente vai ter 30 horas de duração de bateria, 28 horas de duração de bateria e 7 horas de uso ininterrupto aqui com o fone com cancelamento de ruído ligado. No HT07, HT05, eita, confusão, nome parecido, vai ser difícil esse review aqui, esse comparativo. Aqui no HT05 a gente tem 30 horas de bateria, sendo 7 horas e meia de uso ininterrupto, isso com cancelamento de ruído desligado, e com ele ligado a gente vai ter 24 horas de uso de bateria e aproximadamente 6 horas a 6 horas e meia de uso aqui só dos fones. Então a gente tem aqui um ponto a mais de bateria para o HT07, galera. HT07 tem um pouquinho mais de bateria, é pouca coisa, mas tem, e muito provavelmente por conta do formato dele, que dá para você colocar uma bateria um pouquinho maior aqui dentro dos fones de ouvido. Pode ter sido também uma atualização de firmware, de repente da QCY em cima desse fone de ouvido, que é mais recente, pode ter sido, mas ele tem um pouquinho mais de bateria. Agora vamos falar de construção, galera, vamos falar de construção, porque aqui o HT07, eu achei que aqui ele deixou um pouquinho a desejar. Deixa eu tirar aqui da case. Assim, não é que ele deixou a desejar, não é que seja um fone ruim, mas quando a gente olha aqui, a case não dá para vocês perceberem exatamente o que eu estou falando aqui, a questão do toque, da construção, pegada, peso, mas parece sim, ele tem um material ligeiramente inferior, principalmente da case, ligeiramente inferior ao que a gente tem no QCY HT05, tá? Olha só, aqui pelo menos é uma case mais portátil, tá? Isso daí a gente não pode negar, é uma case mais fácil de transporte, ela é mais fininha assim, então é muito bacana levar no bolso também, botar na bolsa da mulherada aí também, super de boa, é bem compactozinho. Enquanto aqui no HT05 a gente tem uma case um pouquinho maior, tá? É bem maior na verdade e também mais gorda. E o que é um ponto favorável aqui ao HT07, porque ele é menor e tem mais bateria. Então assim, eles fizeram um bom trabalho. Só que quando você pega essa case aqui, você sente que ela tem mais qualidade. Você sente na abertura da tampa aqui, a construção que tem aqui dentro é mais bonita, os fones em si são mais bonitos. Aqui tem um black piano aí dentro também em detalhes assim mais legais. Tem um botão de reset bem aqui também, que não sei se está dando para ver, mas tem um botão de reset direto aqui na case. Aqui ao redor da case tem também aqui um black piano que rodeia aqui também a case toda. Então, construção, o HT05 é melhor, tá? O HT05 é melhor. Vamos falar um pouquinho de som, galera. Vamos falar um pouquinho de som. O que eu percebi aqui? Na assinatura sonora tradicional dos dois fones de ouvido, eu gosto bastante, gostei, mas a gente vai ter uma tendência um pouco mais para o grave no HT07, enquanto aqui a gente tem também um grave muito bom. Isso daí eu até falei no meu review completo sobre o HT05, tem um grave ótimo, mas ele tem aqui as frequências altas, então assim, médios e agudos, um pouco mais cristalinos do que o HT07. Não é muita diferença, mas é sim, na assinatura sonora tradicional que vem de fábrica, é sim mais fiel o som, digamos assim, um pouco mais limpo no HT05 do que no HT07. Mas se você prefere os graves, então aqui a gente tem um ponto um pouco a favor aqui do HT07. Mas gente, o seguinte, quando você vai lá nas equalizações personalizadas,
Por exemplo, aqui no QCY HT05, quando você bota na frequência, por exemplo, lá na frequência não, desculpa, na personalização lá da equalização rock, ele dá um up nas frequências e também dá um up no grave e fica bem gostoso de se ouvir. Já aqui no HT07 a gente não percebe tanto essa diferença da assinatura tradicional para o rock, justamente porque a assinatura que vem de fábrica aqui desse fone de ouvido, ele já é um pouco mais voltado para o grave, então ele ganha ligeiramente um pouquinho mais de grave e um pouquinho mais de frequências aqui no agudo e médio, que na minha opinião deixou ele mais gostoso de se ouvir, porque ele mantém um grave forte e tem um pouquinho mais de brilho ali nos agudos, então ficou bem legal. A equalização rock aqui deu um up e deixou bem legal de se ouvir o HT07. Então vou deixar muito claro para vocês. Usando o equalizador, vocês conseguem deixar eles praticamente iguais. Questão de qualidade sonora, praticamente iguais. Equaliza lá, faz a sua equalização do jeito que você quiser. Você vai ter em qualquer um dos dois muito bom som, muito bom som. Só que aqui no HT07 de fábrica, se você não gosta muito de mexer no aplicativo, você vai ter um pouco mais de grave. E aqui você vai ter um grave marcante também, só que com uma definição, uma clareza sonora um pouco maior no HT05. Vamos falar agora um pouquinho, gente, também sobre microfone. Que isso aqui é um ponto importante, e eu notei sim que parece que o HT07 deu um downgrade, ele piorou um pouquinho o microfone. A QCY não é reconhecida por ter um microfone bom, não foi, nossa, tá um microfone horrível, não, você vai conseguir fazer chamadas tranquilamente, mas se comparado um ao outro, a gente vai ter sim um fone de ouvido melhor aqui no HT05 do que a gente tem no HT07. E bom, galera, dito isso, acho que já deu para a gente ter uma noção assim aproximada do que eu estou querendo falar para vocês aqui nesse vídeo. Que nós temos dois fones excelentes, com custo-benefício absurdo. Aqui, gente, é na faixa média entre 150 e 170. Olhando agora, exatamente agora, fiz uma pausa aqui, olhei no AliExpress. Aqui a gente tem o HT07 saindo por aproximadamente R$ 155. Enquanto a gente tem aqui o QCY HT05 saindo por aproximadamente R$ 160. Então a diferença de preço deles é mínima. Você vai escolher realmente qual que vale mais a pena. Vamos destacar aqui, só para resumir para vocês, o que a gente tem de vantagem no HT07. A gente tem uma assinatura sonora tradicional vindo de fábrica um pouco mais voltada para o grave. Então para você que gosta um pouquinho mais de grave, tem aqui um ponto positivo. A gente tem uma case mais portátil, então assim, ela é menorzinho e facilita no transporte. E temos uma bateria um pouco melhor aqui também no HT07. Então, basicamente, o que a gente tem de vantagem é isso daqui que eu falei para vocês. Já no HT05, a gente tem a vantagem da construção. A construção é uma construção um pouco mais bonita, realmente. Você percebe que ao pegar ele na case, na caixa, você já percebe que é um fone melhor, colocando lado a lado. A construção desde a case até mesmo do fone em si. A gente tem também aqui um microfone com uma qualidade melhor. Então, a gente tem um pouquinho mais de detalhes no microfone, você vai conseguir se comunicar melhor aqui no HT05, e assim como a gente tem também um upgrade assim nas notas mais altas, as notas deixam o som mais cristalino aqui no HT05. Então você prefere o que? Prefere grave com definição um pouquinho maior, ou você prefere assim, abrir mão de uma pitadinha de definição? Não é que vai perder, não, gente, você tem ainda definição muito boa aqui no HT07. Você vai perder um pouquinho de definição, mas você vai ganhar um pouquinho mais no grave. E a gente tem uma ligeira diferença de preço, de, sei lá, acho que não chega a 5%, um pouquinho mais caro aqui no HT05. Então, galera, é difícil falar para vocês qual dos dois é melhor. Claro, né, gente, tem a diferença do design, né? Eu até esqueci de mostrar para vocês aqui, né? O design, mas vocês devem ter visto já nas imagens por aí. Enquanto a gente tem um fone estilo aqui, ó, bolinha, mais parecido com aqueles AirDots, aquele que fica... Deixa eu até botar um de cada lado aqui. Esse daqui é o lado direito. E vou botar aqui o lado esquerdo, o HT05 também, que é aquele com estilo assim, com a perninha, com aquela alça. Qual que você gosta mais, né, galera? Colocou aqui, os dois ficam muito bons, assim, encaixam perfeitamente, o conforto é sensacional. Olha aí. Aqui o HT05, aqui o HT07. Confesso que para atividades físicas assim mais intensa, eu achei que o HT05 ele firmou melhor, ele fica com encaixe, pelo menos na minha anatomia, isso daí muda muito de anatomia de pessoa para pessoa, então por isso que é importante você saber, principalmente se você já teve experiência com algum fone de ouvido antes, qual que era o seu fone de ouvido, e você gostava do tipo de encaixe? Era nesse estilo bolinha aqui, ou era nesse estilo aqui com perninha, com alcinha aqui? Qual que você gosta mais?
Então isso daí também faz muita diferença na hora de comprar, até porque tem pessoas que gostam, principalmente da questão de ficar um pouco mais discreto, esse só a bolinha sem a perninha, e tem gente que não, que acha bacana, que gosta do design com a perninha, galera. Então assim, você vai ter que escolher aqui, na verdade, sendo bem sincero, eu indicaria para você, vá no que o design lhe agradar mais ou vai no que tiver mais barato, porque qualquer um dos dois que você receber, eu não tenho sombra de dúvidas que fone de ouvido abaixo de R$ 200, eu não indico nenhum que vá ser melhor do que esses dois modelos. A QCY realmente fez um trabalho excelente nessa linha HT05 e HT07 e são sim hoje minhas indicações. Quando alguém me pergunta, Marcos, fone de ouvido bacana, top, até R$ 200, qual que você me indica? Eu mando imediatamente o link dos dois, porque acho que, na minha opinião, fatalmente vai ser a melhor escolha para as pessoas. Claro, se você tiver um orçamento aí mais alto, principalmente aí lá na faixa dos R$ 300 em diante, você consegue pegar coisa melhor por aí, mas aí você vai gastar pelo menos aí mais uns 70, 80% mais do que você gastaria aqui nessa linha da QCY para comprar alguma coisa um pouquinho melhor do que eles. Mas, gente, sério, se você tiver um orçamento aí de até R$ 200, não pense duas vezes, escolha algum desses dois. Inclusive, claro que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, vou botar o link da loja oficial da QCY direto no AliExpress para você comprar com toda a segurança do mundo. Uma loja que é referência e tem a avaliação aí de mais de 97% de avaliação positiva, com centenas de milhares de seguidores e centenas de milhares de vendas realizadas. Então você pode comprar com toda a segurança possível. Indicação aqui, assinatura, selo de qualidade do canal Marcos Tech. E claro, né, galera, se você gostou desse review, não esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal Marcos Tech e ative o sininho de notificações. Dessa forma você vai ficar sempre por dentro de tudo que é de melhor no mundo da tecnologia e da importação. E obviamente que eu vou deixar também aqui na tela final o review que eu falei para vocês que já fiz do HT05, mostrando ele de forma completa. E nesse review tem também a questão do aplicativo, onde você vai poder descobrir um pouquinho como que é o uso do aplicativo desses dois modelos. Então tô indo nessa, galera. Um grande abraço, vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu e fui!